Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo momento de estarmos juntos aqui como irmãos, pedindo sempre licença a José de Mococa, que é o mentor da Casa de Caridade, nosso anjo protetor que está sempre nos ajudando nos momentos das nossas dificuldades. Dificuldades essas que passamos nas nossas vidas, mas que passarão, porque tudo passa. São momentos em que temos no universo, momentos em que estaremos a superar, estaremos lá na frente olhando e falando, eu consegui. Mas para conseguirmos precisamos adentrar dentro do nosso próprio ser, identificar-nos como filhos de Deus e entendermos que a prática do amor ao próximo é que nos conduzirá para a melhora, para o progresso, para o auxílio dos nossos semelhantes e de nós mesmos. É dando que se recebe, é recebendo auxílio desses amigos queridos e saindo em nossas vidas, doando também um pouco que temos, por menor que seja, é algo de importante para aqueles que estão necessitados. Aquela palavra que às vezes nós não nos apercebemos que está fazendo bem a uma pessoa, mas está fazendo muito bem. A gente nem percebe, mas está. Por quê? Porque Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então estaremos sendo ajudados se assim o quisermos. Nós todos aqui estamos por livre e espontânea vontade. Ninguém está nos obrigando nem a trabalhar, não está nos obrigando a estar aqui no público, não estamos obrigados a nada. Estamos aqui por amor. Se não estivéssemos por amor, realmente não estaríamos alcançando a misericórdia de Jesus e de Deus. E é assim que temos que pensar. Amarmos uns aos outros como Deus, como Jesus nos amou. Temos que lembrar isso sempre. E, gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser o nosso irmã Maria do Carmo, A gente sabe que ela tem várias palestras no seu currículo, bastante. É uma das professoras do curso, realmente faz palestras muito bonitas para nós e a gente acaba bebendo destas bênçãos maravilhosas divinas que ela nos apresenta. Por que nós nunca damos palestras sozinhos? Somos sempre acompanhados pelos mentores, somos sempre acompanhados por espíritos bons. Qual é o primeiro passo nosso? Começar. Em tudo na nossa vida, o primeiro passo é começar. Nas palestras não vai ser diferente, é começar. É como dizia meu pai, dar o pontapé inicial para que depois o restante aconteça. Então vai lá, Maria do Carmo, é nós e Deus, e boa palestra para todos nós. Tá. Nós vamos, neste momento, mais uma vez, agradecendo ao doador da vida pela oportunidade que nos concede mais essa quarta-feira, de estarmos aqui bebendo nessa fonte divina de conhecimentos, de oportunidade do nosso crescimento espiritual. Que Jesus esteja nos envolvendo nesse momento divino, envolvendo-nos em sua infinita luz, bondade e misericórdia. Aí a gente pega o caderno errado, E agora já faz, como é que vai fazer, Então, vamos lá, Nós vamos então, falar do livro Libertação, dar continuidade nesse livro Libertação. Esse mês de maio, todas as quartas-feiras, e alguns sábados talvez, estão escolhendo para estar estudando esse livro. Então cada um pega um pouquinho ali e vai falando, Libertação é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, editado, de autoria de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Esse livro foi lançado em 1949 e na semana passada a nossa querida e amada Pri nos falou, sobre o começo dele, a flor do entendimento, E eu vou começar aqui, Nós sabemos que esse livro Libertação, eles falam das culpas advindas, de todos aqueles encarnados e desencarnados que trilharam pelo caminho do mal, E aí brota em nós o arrependimento, e enquanto não brota em nós o arrependimento, nós vamos procurando vivenciar junto, encarnados ou desencarnados, com aqueles espíritos afins, aqueles espíritos que nos buscam. E quando nós desencarnarmos, se nós tivermos feito o nosso papel aqui na Terra,
de trabalharmos os nossos sentimentos, quando chegarmos do outro lado da vida, nós vamos estar com espíritos, né, no mesmo grau nosso. E se nós não estivermos, nós vamos estar ali junto com entidades infelizes, e esse livro trata disso. Trata das culpas advindas, né, de outras vidas. E se aqui, quando reencarnamos, não aproveitarmos a grande bênção de nos melhorarmos, os nossos irmãos do outro lado da vida gostosamente vão nos buscar. E nós vimos que o grupo formado por André Luiz, por Gúbio e Eloy, eles receberam de Matilde o espírito mais evoluído que habita em esferas sutis do nosso planeta. A missão de trazer Gregório para o lado do bem. E além disso, né, eles deveriam também providenciar um socorro a Margarida. Que Margarida, filha de Gúbio em outra existência. Então vamos aproveitar, né, esse espírito desce, está lá no entendimento, né, no capítulo 3. E Margarida e Matilde, né, ela já esperava séculos pela renovação e penitência desse espírito chamado Gregório. Gregório, ele é um espírito trevoso, que ele faz parte, né, de uma falange chamada dragão no mundo espiritual. E ele ali como chefe dessa falange de grandes espíritos obsessores. A gente não consegue narrar todos os fatos, que é um grande juiz das trevas. E ele vivera nesta época com sua mãe Matilde, ele vivera como um papa, né? Gregório VII. Então Gregório VII, ele viveu junto com Matilde. Eles desencarnam e voltam para onde? Eles vão voltar para o mundo espiritual. Só que Matilde, a mãe, ela vai alavancar a sua evolução. E ele não. E ele vai permanecer por 700 anos. Nessa época em que Gúbio e André Luiz e Eloy estão indo em socorro deles, eles estão vivendo ali já há 700 anos. Olha que perda de tempo. Simplesmente porque Matilde, né, judiou bastante dele na outra vida. Olha bem. Olha as nossas responsabilidades perante a nossa vida aqui na Terra. A gente muitas vezes fala assim, não tem problema, né? Eu não tenho problema, eu não gosto disso, eu sou melhor do que ele, eu faço melhor do que ele. Só que tem que a dívida vem, né? A nossa consciência é ela que cobra. E aí quando ela cobra dolorosamente, a gente acha, o espírito, ele desencarna e morre, só o corpo de matéria, esse perece. O espírito não, e ele está mais vivo do jeito que ele é. E do jeito que ele é. E no caso dele, ele era um espírito extremamente inteligente. Tanto é que o próprio Gúbio fala que 95% das inteligências, né, trevosas, perversas, mal, estão ali, no plano espiritual. Olha, estão lá, trabalhando e, olha, colocando mesmo, você fez o mal, e eles usam, olha, é um livro que todos têm que ler mesmo, mas lendo e estudando, porque a gente vai ver como eles rogam, como que eles magnetizam, como eles hipnotizam o mundo espiritual. E hipnotizam também nós encarnados, né? Então, nesse caso aqui, o Gregório, já falei, foi filho de Margarida, de Matilde, permanece lá por 700, né? E ele vai atuar no caminho do mal, e essa falange de espíritos inferiores que atacavam Margarida, chamados dragões do mal, são espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores. Isto, lá no capítulo 8, por isso que eu falei, eu não peguei só um capítulo. Lá no capítulo 8, quando eles já estão ali no socorro, né, a Margarida, e eles vão, ele é permitido por Gregório
para ir conversar com eles, o André Luiz ele fica estarrecido, vendo aquelas entidades, né? Horrível, aquele local, né? Que onde Gregório situava, uma casa, ele falou que era, esqueci o nome agora, Egono, sabe assim, como é que se fala, gente? O nome dele? Hexágono. É o octogonal? Não. Aí essa casa, só que naquela época, né, eles usavam tochas, né, não tinham as luzes. E aquele lugar, o ambiente, ele falou que era pesado, um ambiente que deixava eles muito cansados. E aí, nesse momento, quando ele vê aqueles espíritos, que eles são recebidos por aqueles espíritos trevosos, e tem um padrão vibracional muito pesado, muito denso. E eles chegam, então, e ele vai perguntar, meu Deus do céu, o que são esses dragões, né? Que são essas entidades? Aí essa resposta, que naquele momento, o Rubio fala para ele assim, André, cala a boca, né? Que ele é um questionador, né? E ele está ali questionando, só que naquele momento ali, eles não poderiam mostrar quem eram eles, porque eles estavam de socorro e eles estavam já aonde? Na casa de Gregório. E eles precisavam, então, naquele momento, de ali mistificando mesmo, né? As roupas densas, né? Tem momento, inclusive, me parece que é lá no capítulo 4, que o próprio André Luiz, ele chega, o Eloy chega mesmo, cair no chão, deitar, né? De tão denso, e o André Luiz fala assim, que ele se sentiu como ele estivesse sendo revestido com o próprio corpo de matéria, de tão denso que era aquela situação. E quando ele chega ali e vê aqueles espíritos, aí que ele sente um ambiente mais pesado. E neste momento, então, é onde ele questiona. Aí ele fala, são esses espíritos infelizes, os enfermos da alma, né? Aí vamos lá, nós já vamos aqui lá para a colônia, né? Localizada nas regiões abismais, do grupo de André Luiz, conversou com o Gregório, aí eles conseguem autorização para atuar junto à falange de espíritos trevosos de alguma forma, tentar socorrer Margarida. E neste momento, também eu indico o capítulo 8 para vocês depois lerem, lá no 30, que é muito bom, até cheguei a ler para ele ali, né, mas eu vou pedir, vocês vão lá e leem. Neste momento, quando eles conseguem, do Gregório, já esta autorização para integrar junto ao grupo, né, dos dragões, aí o Gregório vai falar para ele assim, o caso de Margarida está definitivamente entregue a 60 servidores sob a chefia de um duro perseguidor que odeia a família de Margarida, com o intuito de vingar do pai de Margarida. Olha outra responsabilidade que nós temos que ter na vida. Às vezes, a gente, né, vai viver esse momento de vingança. Alguém faz qualquer mal com a gente, nós vamos então viver o quê? A vingança. Olha, eu não deixo passar. Eu sim, olha, falou comigo alto, eu vou falar mais alto. Isso é pura ignorância de nossos espíritos. Porque, na verdade, inclusive, esse espírito aqui, ele, né, nós vamos ver que ele é o quê? Ele é o Saldanha. Olha bem, o que Saldanha tinha a ver com Margarida? Entre aspas, nem conhecia Margarida, mas tinha com o pai de Margarida. Então, nós temos que procurar sempre fazer o bem, atuar no bem, com o nosso padrão vibratório sempre elevado. Porque, de repente, uma entidade, no intuito de vingar de um de nossos, às vezes atua sobre nós. Que é o caso aqui em questão. Saldanha, o problema dele era com o pai de Margarida, não era com Margarida. O Gregório, sim. Mas o que o Gregório fez? Olha bem outra coisa extremamente importante. O Gregório, como um juiz das trevas, como um espírito inteligente, o que ele faz no mundo espiritual?
Hoje ele não mais, né, porque foi auxiliado na época, mas lá continuam esses espíritos trevosos, né? Até o dia em que nós nos regenerarmos, né, tivermos um mundo melhor, essas entidades todas vão estar em um mundo primitivo novamente, né, para vivenciar o amor. Por quê? Porque são espíritos decaídos no mal, são espíritos, né, ainda muito ignorantes, espíritos extremamente inteligentes na perversidade, né, mas totalmente ignorante no que se refere à questão do amor, né? Então, eles já estando lá na casa de Margarida, né, André e Luiz, eles conheceram então Saldanha, né, dirigente da falange de espíritos obsessores, e que ele foi arregimentado por Gregório. Gregório, sabendo que ele tinha esta questão, que Gregório, sabendo que ele estava desencarnado com muito ódio do pai de Margarida, porque o filho dele fora condenado, entre aspas, injustamente, né? A gente fala entre aspas porque eu estive vendo, inclusive no domingo agora, 2 americanos, um tinha 22 anos, o outro 23 anos. Um foi condenado a 34 anos, o outro 32 anos. E agora, inclusive, um advogado brasileiro conseguiu provar que não era ele que cometeu o crime e era prisão perpétua. E conseguiu, e um outro advogado lá, que inclusive tem uma ONG nos Estados Unidos, porque dizem que os Estados Unidos, eles condenam pessoas, entre aspas, que eu sempre digo injustamente, porque ninguém vai sofrer, ninguém padece se não for merecedor. Obviamente que cada reencarnação, ela é diferente uma da outra. Nesta reencarnação, eu vou estar fazendo o quê? Estou vivendo as provas e expiações de um outro passado. Mas também nada impede, se eu não for inteligente e permanecer no caminho do amor, se nós, né, não permanecermos no caminho do amor fazendo bem, nós vamos fazer o quê? Vamos somar mais, né, mais débitos, né? Não é assim que acontece com o bandido? Ele está aqui, mata um, está lá, há 30 anos. Aí ele vem e mata outro. Então você vai cumprir a pena de 30 anos, depois você cumpre a outra assim. E assim acontece também na lei divina. A lei divina, ela é corretiva. A lei divina, ela não pune ninguém. Ela corrige o homem pelo próprio homem. E por isso que nós temos a abençoada oportunidade de vermos um corpo. E nós aqui todos podemos agradecer. Temos muitos vícios e defeitos, mas temos um corpo perfeito. Nós conseguimos pensar, né? Nós conseguimos falar, enxergar, né? Então, neste caso aqui, vamos lá para frente, né? Se eu vou falando, depois não vou falar mais nada disso. Aí, neste momento, o André Luiz, mais uma vez, o que ele encontra ali? Ele vê 2 hipnotizadores. 2 hipnotizadores, e ele então fica estarrecido, né? Por quê? Esses hipnotizadores, eles ficavam 24 horas ali junto a Margarida, magnetizando-a, e havia dezenas de ovoides. Quando ele vê aqueles ovos ali na cabeça, os ovoides, né, ali na cabeça de Margarida, aí que ele fica ainda mais perturbado. E naquele momento, o próprio Gubi oferece condições ele, para quê? Porque ele vai ouvir os ovoides falar, xingar, gritar, né? E aí, neste momento, ele fica assim, meu Deus, mas o que pode estar acontecendo? Aí, eu acho que é no capítulo 12, ele vai ter uma aula sobre ovoides. Aí lá no capítulo 12, o Gubi vai chamar o Eloy e vai chamar o André Luiz e falar assim, eu vou dar agora, vamos estudar agora sobre os ovoides, vamos entender o que acontece. E é muito engraçado que tem um espírito que o ano passado veio, sentou lá na sala da minha casa e disse assim, ô do Carmo, é muito bom estar desencarnado. E os estudos no plano espiritual é diferente. Mas sabe por quê? Porque eles ouvem, né, no caso aqui a gente está estudando,
e de repente eles vão ali ver a situação, né? E isso é muito legal. Então ele fala assim, que são entidades infortunadas, infelizes, né? Entregue aos propósitos de vinganças e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhe atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormenta e desesperação. Que aí, olha que bonito, isso aqui mesmo é o Google que está falando, sou eu não, viu? Ele vira e fala assim, que ainda não, que no caso deste daqui, é um outro espírito que está vivendo, tá? E é neste momento que eu peguei, porque como o André Luiz fala aqui dos ovoides, ele fica muito estarrecido com essa situação, eu achei importante nós procurarmos um outro capítulo. E eu sabia que nesse capítulo, acho que é o 12, tem lá falando sobre os ovoides. E isso daí, na verdade, é uma fazendeira, que ela, antes, olha bem, antes dela desencarnar, estas entidades que eram os escravos deles, já obtinham muito ódio, porque ela era muito má para eles. Então, antes de desencarnar, eles já tinham muita raiva dela. E na medida em que foi desencarnando, eles tinham tanto ódio, tanto desejo de vingança, que eles já perderam a matéria perispiritual. E é isso que o Rubio está falando para ele, perdeu a matéria perispiritual, e naquele momento, são 3 ovoides, no caso dessa mulher, que já está ali. Eles desencarnaram primeiro, e aqui na Terra, ela fica muito doente, ela tem tuberculose. Os padres e os médicos conseguem até ali dar um certo conforto para ela, mas eles não deixam. E eles estão lá no mundo espiritual, aí desencarnam, e eles vão se juntar, né, todos os 3 ali, se desencarnam, e eles vão juntar e estão ali na mente dela. E aí é a hora que ele pede, fala assim, ele está assim, com tanto ódio que ele está assim, vingança, nós queremos vingança, nós vamos acabar com você. Que o próprio Rubio não conseguiu naquele momento, tentou auxiliar os próprios ovoides, não conseguiu porque não tinha como chegar até ele. Aí ele falou assim, nós vamos ter que buscar uma outra equipe para que essa equipe possa estar auxiliando eles. E o caso aqui é de reencarnação. Ela vai ter que reencarnar, porque até mesmo a ela, ali na hora de doutrinar ela, não estava conseguindo. E o esposo dela, que fora muito mal também, já estava encarnado, né, que sofreu um assédio muito grande também no plano espiritual, reencarnou, e ela iria reencarnar, e eles também reencarnariam como filhos dela. E agora você imagina, perdeu a matéria perispiritual dele, você imagina em que situação que esses espíritos se encarnariam, né? Então, aí neste momento, ele fala assim, que ainda aqueles espíritos não descobriu a ciência de amar. Não descobriu a ciência de amar. A ciência de amar é libertar-se, é iluminar. Gente, peguemos isso para nós, vamos nos libertar das gangas das paixões, sabe? Vamos deixar aquele irmão, aquela irmã que a gente tem raiva, sabe? Que a pessoa ontem, me falou algumas coisinhas, vamos nos libertar disso, vamos nos perdoar e perdoar o outro, perdoar o próximo. A nossa vida se torna tormentosa. E outra, desencarna, o que vai fazer? Nós vamos estar junto com esses espíritos, mesmos aqui na Terra, aos quais nós estamos ali, sabe, fazendo mal para eles. Ora, é ele que vem, fala um montão de coisa, aí você vai lá, joga e fica aquele jogo. Desencarnou, está tudo junto lá do outro lado, né? Então, ele fala, o ódio permitido é uma fornalha ardente. Aí ele fala, depois de perder a matéria perispíritica, aderiram com os princípios de matéria mental, em que se revestem, né? E no caso de Margarida, aqui agora em questão, já voltando para ela, né?
Margarida, ela, por exemplo, a gente pensa assim, ela estava ali só naqueles espíritos ali, hipnotizando ela. E aqueles ovoides ali na cabeça, falando o que tinha que ser falado. Porque ali quem dava ordens, Gregório, quem era o líder deles, era o Gregório que mandava, desmandava. O que tinha que ser feito. Ele não estava lá nem na Casa Margarida, vocês acreditam? Ele não ia na Casa Margarida. Só que ele tinha lá essas 600 entidades, Saldanha e o Gaspar. O caso do Gaspar ainda é pior. Porque o Saldanha ainda, como que ele foi arrebatado? Ele foi arrebatado também por problemas também familiares, com ódio, com raiva, com toda aquela coisa. Também vamos buscar ele para o grupo. E Saldanha que ficou encarregado de buscar esses espíritos para atuarem ali, para ajudar, para que eles pudessem vingar de quem? Do juiz. Porque o Saldanha, o negócio dele era o juiz, não era a Margarida. Então, nós já vimos aqui que nesse caso de Ovais, quando ele fica lá, é isso, né? O espírito perde a matéria perispírita. Só que ele está ali vivo, com ódio, com raiva, não pensa em mais nada, né? Aí Saldanha, ele explicou que ele era o líder, né? E que ele possuía muito ódio pelo pai de Margarida, porque aí nós vamos contar agora uma pequena história. Como que acontece esse enredo? É o seguinte, o Jorge, que é filho do Saldanha, ele foi preso, entre aspas, injustamente. Estava pagando já de uma outra vida. E neste momento ao qual ele é preso, a esposa dele, que é a Irene, ela entra em pânico, suicida. Ela vai lá, toma veneno, morre. A mãe dele, com muito desgosto, olha bem, porque que a gente não tem que desejar a morte, né? Muito desgostosa também, acaba desencarnando antes do tempo também. Porque nós sabemos que a tristeza, né? Mesmo que você não tira a sua vida ali, mas você vai minando, né? Vai minando as energias, né? E às vezes, a gente poderia, talvez teríamos que morrer com 70, 80, 90 anos, a gente morre antes, né? E aí não cumpre, né, com a meta que deveríamos ter cumprido. E elas vão para junto de quem? Elas vão para junto do Jorge. Até então, ele está lá na cela dele, lá não está ainda no hospício, não. Mas quando a esposa e a mãe morrem, o que elas fazem? Olha bem, elas vão para lá, achando que ajudaria, que ficaria junto do filho, mas estavam matando aquele filho de energias negativas, ao ponto do Jorge enlouquecer e ir para um hospital, né? Uma penitenciária, e ir para o hospício. Ele foi para lá. Só que o Jorge já não fazia mais nada, né? O Jorge não conversava, não fazia nada. Por quê? A mãe e a esposa estavam em cima dele, imantando ele de energias negativas. E elas não sabiam que estavam ali mortas, né? E estavam ali junto. E ele nessas condições. E aí, gente, que uma das coisas maravilhosas, né, que o plano espiritual mostra pra gente é a questão do amor, da compaixão, da misericórdia. E de nós entendermos que somente o amor encobre as multidões de nossos pecados. E naquele momento, olha a inteligência de Gúbio, né? Porque é uma inteligência a favor do bem, né? Ele, naquele momento, falou, não, primeiro nós vamos socorrer a família de Saldanha. Nós vamos auxiliar um por um. Depois que nós auxiliarmos e ajudarmos, aí é que nós vamos, então, partir para ajudar a Margarida. Aí, naquele momento, ele pega e vai, fala, vamos partir, então, para o hospital, né, para o hospício lá, para a gente poder auxiliar ele, né, o hospital psiquiátrico, é melhor assim hoje, né? Vamos falar, né? O hospital psiquiátrico hoje. E ele chega e senta no chão, coloca a cabeça dos três no colo dele, e ali ele faz o trabalho de desobsessão, de auxiliar. Primeiro, quem se manifesta é Irene, e ela louca, né?
E ela vira e fala, Jorge, graças a Deus que eu não morri, né? Eu, né, tomei um veneno lá, mas estou aqui, estou bem, graças a Deus, Jorge, eu não morri. Mas só que a gótia dela, né, já estava toda ali, ela estava sentindo a dor, aquele mal, aquele sufoco, aquela coisa, o veneno já tinha ali, né, corroído tudo. E naquele momento, então, o Bubi vai ter um trabalho de poder auxiliar, de poder orientar e ajudar ela, mostrar para ela. E ele foi, teve uma hora que ele falou, você já está morta, né? Você se suicidou. Olha bem, mais um débito para ela, né? Ela estava vivendo uma oportunidade de dele, né? Ela estava vivendo uma oportunidade de se harmonizar com o passado. Mas naquele momento em que ela tira a própria vida, ela constitui para ela mais uma pena, né? Aí neste momento, ele tenta e ela fala, eu quero, Jorge, eu vou embora para casa para cuidar de nossa filha. E naquele momento ele fala, não, vou ajudar, mas foi muito difícil, ele trabalha, tá, aconselho vocês lerem também. E ali ele consegue então auxiliar ela, aí vai passar para a mãe. Aí a mãe também já é mais fácil, ela não consegue reconhecer o Saldanha ali. A esposa não consegue ver o Saldanha, que era o esposo dela. E naquele momento, ajuda, aí vem uma equipe para poder socorrer, levar elas para outro lado. Aí vamos auxiliar o Jorge. Naquele momento em que ela sai, o Jorge já consegue se levantar. E já consegue ser auxiliado. Aí ele fala assim, agora então, já que nós auxiliamos a esposa, a nora, agora nós vamos ter que agora, auxiliar agora, chamar o juiz, vamos esperar ele dormir, vamos chamar ele em sonho para que nós possamos conversar, e nós temos que quase terminando. E conversar com o Gregório, né? Vamos conversar com o Gregório, com o juiz, mostrar para ele, para que ele abra o processo, para que reveja e, né, busque o verdadeiro culpado. Só que tinha um porém. Este juiz, ele estava se sentindo culpado por ter feito isso, por ter condenado ele. E ele leva a neta de Saldanha e a filha de Jorge para a casa dele para trabalhar como doméstica. Só que esta menina, ela era assediada. Olha a responsabilidade nossa aí de novo. Só que não conseguiu assediar ela porque toda ali ia dormir. Esse rapaz, que era o irmão da Margarida, ele faz o quê? Ele, naquele momento, ele espera todo mundo dormir e vai para o quarto dela. Neste momento, ela tem a proteção de Saldanha, né? O nome dele é Alencar, e ele vai tentar assediar, mas o Alencar não deixa entrar no quarto. Ele protege o Saldanha, não deixa entrar dentro do quarto. E neste momento, o espírito, né, do juiz dorme, eles chamam, mostram a situação e ele se compromete em rever novamente, né, a questão ali do Jorge e se compromete em adotar a filha de Jorge e cuidar dela como filha. Então esse é um passo maravilhoso da espiritualidade, quando, né, a proposta está no bem. Ao invés dele ir lá, né, condenar, fazer qualquer coisa, não. Só chamou, mostrou, levou, explicou da situação, que ele não era culpado, né, que por isso o verdadeiro culpado, e ele já estava se sentindo culpado, né, porque ele já sabia que tinha feito ali alguma coisinha errada. Assim já acontece com a gente agora, não é? Então... Então, aí nós vamos lá, nós já passamos por isso aqui. E Búbio, então, ele consegue resolver todas essas questões dos problemas de Saldanha, né? E naquele momento, ele se manifesta para o Saldanha. E aí, naquele momento, ele ele revela como espírito de luz. Porque até então, o Saldanha achava, né, que ele estava ali simplesmente trabalhando.
batalhando junto com os dragões. E, inclusive, eu não vou ler aqui, porque a prece que o Gúbio faz é muito bonita. Chega em casa hoje, aproveita na nossa da prece, leia a prece de Gúbio, que naquele momento ele pede permissão ao Saldanha se ele pode fazer a prece em voz alta. E é linda, maravilhosa, para poder auxiliar a esposa, o filho e a nora, né? E neste momento, o filho encarnado. E aí, outra coisa importante, ele vai socorrer também, neste momento, ele vai estar socorrendo outro espírito que estava ali magnetizando, esqueci o nome dele agora, ele estava magnetizando também a Margarida, que era um hipnotizador. Ele vai também, agora vamos lá, vamos socorrer. Oi? Gaspar. Não, Gaspar não, ainda o Gaspar tem que ser socorrido no centro espírito, Leôncio. O Leôncio, você vê, já era um hipnotizador, mas já foi mais fácil o próprio Saldanha ir lá e convencê-lo. E aí ele vem, se junta à equipe de Gúbio, André Luiz e Eloy, e já ele vai então, que também não vai dar para eu falar, para vocês poderem, ele vai socorrer a família de Leôncio. E quando eles socorrem a família de Leôncio, já juntou ali. Aí nesse momento ele fala para ele, explica, né, a situação. Aí naquele momento é que ele vai dizer que ele fora pai de Margarida em outras eras. Por isso que ele estava ali, não é só por isso também, né? Estava no socorro, porque ele fora pai de Margarida, né? Numa outra reencarnação. E neste momento, eles, então já está com meio caminho andado, né? Porque os mais importantes eram estes espíritos, né? O Saldanha e já com o Leôncio, então, os outros, coitados, não tinha capacidade de estar ali. Após socorrer todos eles, querido Saldanha e Gúbio, revelou que era pai de Margarida. Eu já li isso aqui, né? Gente, não, né? Convenceu Leôncio, cederia tentativa de socorro. Tá. Eu só vou falar o caso de Gaspar, porque eu queria terminar o caso de Margarida, que é lindo, mas depois vocês leem lá, que é lindo, maravilhoso. Esse aqui é perigoso, ó. Verdade. Lá no quarto da Margarida, André Luiz passou a examinar o quadro que envolvia Gaspar e o outro hipnotizador. Atentai essa situação de Gaspar, gente, sem dissimular nem justificativa estranheza. O caso do Gaspar, ele ocorreu o seguinte: o Gaspar estava com um pensamento petrificado. O Gaspar não ouvia, não enxergava, não fazia nada. Era 24 horas ali, naquela situação. Olha o espírito aí, terrível. E explicou o que ocorreu, né? Então, André Luiz dos Cessores, marcando endurecidos. Deixa eu ver aqui o lugar, porque... Mas é isso daí. Ele estava com o seu pensamento petrificado. Não tinha condições de pensar. Tanto é que quando o Leôncio sai, eles colocam, né, outros espíritos ali, e o Gaspar não faz nada, porque ele está ali como uma estaca, como uma madeira, porque não tem como ele agir. Como o nosso tempo está terminando, eu vou ter que dar um salto muito grande. Aí nesse momento, eles vão vir ao socorro de Margarida, já vão auxiliar, e o esposo de Margarida entra no quarto, e naquele momento em que ela entra dentro do quarto, que ele chama Gabriel, o Gúbio consegue auxiliar, né, chegar perto dele, ajudar ele, intuir ele a procurar uma casa espírita. Porque até então eles já tinham procurado igrejas católicas e tudo, intui ele a procurar.
E aí o Gúbio vai junto com ele, olha a espiritualidade aí quando a gente quer. O Gúbio vai junto com o Gabriel procurar uma casa espírita. Quando eles chegam nessa casa espírita, eles têm 21 entidades desencarnadas e 9 médiuns. Aí naquele momento, eles adentram ali e encontram essa casa. Aí eles voltam e vão buscar as 60 entidades, 60 sovoides, 60 espíritos, mais o Gaspar. Só que o Gaspar, antes dele se manifestar no médium, é preciso fazer um outro trabalho com ele anterior. Para quê? Para que ele volte a falar, para que ele volte a pensar. Porque ele está hipnotizando, mas ele está mais hipnotizado, mais magnetizado, com um fluido magnético tão intenso, que ele não pensa, e nesse momento, quando chega lá, ele não consegue. E aí precisa dos mentores vir ao socorro dele, tentar voltar ele à normalidade, entre aspas, e daí que ele vai atuar no médium. E quando ele chega ali no médium, que ele se manifesta, aí ele se esbravou. Eu pensei na gente, eu falei, meu Deus, tem hora que a espiritualidade faz assim, a gente não imagina aqueles espíritos, quando chega a se manifestar, que esbravejam ali, aquilo ali já está meio caminho andado, porque a espiritualidade já fez um trabalho anterior. E Gaspar faz assim, e com os próprios ovoides também, né? Então ali já está, quem? Nós já temos o Leôncio, o Gaspar, as 60 entidades saldanhas, todos auxiliados. Aí Margarida fica muito feliz, ela volta para casa agradecendo muito a Deus, por quê? Porque naquele momento, eu acho que eu não tenho aqui, acho que eu falei, esqueci meu caderno em casa, né? Mas acho, esqueci mesmo. Mas mais ou menos assim eu vou lembrando, né? Naquele momento, o próprio Gregório tinha falado que ela já estava, há poucos dias, ela já iria desencarnar. E quando ela desencarnasse, que ele iria levar para junto dela, iria torturar ela como ela torturou ele em outra existência. Mas só que ele ia fazer um trabalho que ela como assim, sabe? Ela estaria tão obsidiada lá no mundo espiritual, que ela seria um cordeirinho dele no mundo espiritual. Ia fazer o que ele quisesse. Então, ali, com a morte do corpo de matéria, se não vem esse socorro, ela não teria sido ajudada. Por quê? Porque ela desencarnaria aqui, mas o espírito dela já estaria lá para a casa do Gregório mesmo, para os braços dela, que iria torturar ela, que ele iria fazer tudo o que ela fez com ele em outras vidas. E neste momento, vou terminar aqui, é o seguinte: quando Matilde vem, depois uma outra hora eu vou finalizar com esse, que é muito lindo também, o trabalho que Matilde faz, a manifestação. E outra coisa maravilhosa, nós vimos lá no entendimento que há mediunidade no mundo espiritual, e naquele momento a coisa mais linda, o Gúbio vai ceder a mediunidade dele para que Matilde se manifesta, e naquele momento, quando ela se manifesta para ajudar, e ainda ele briga, ele ainda chama ela, pega com a espada, né? E aí foi difícil de convencer o rapaz, ele é terrível mesmo, um espírito altamente trevoso. E naquele momento, a coisa mais linda, a casa de Margarida, que aí é importante para nós também. A casa de Margarida, o Gúbio fala assim: agora nós temos que fazer uma proteção na casa de Margarida. Nós vamos ter que proteger a casa dela, porque esses espíritos trevosos, eles vão voltar. E de repente está o Leôncio, o Saldanha dentro da casa da Margarida lhe protegendo, agora de uma outra forma. E naquele momento, quando vê milhares de entidades lá da rua gritando para que eles saiam para fora e que
eles não sabiam o que esperava ele, o que Gregório iria fazer com ele. E naquele momento, o Gregório, então, o Gúbio pede, Saldanha, saia lá fora, converse e explica para eles. Aí o Saldanha saiu, explicou, e naquele momento, muito daquelas entidades quiseram ser socorridas, e aí foram para o jardim da casa de Margarida, e naquele momento, Matilde se manifesta também ali no jardim, e auxilia, né, todas aquelas entidades, as que quiseram, várias quiseram, outras foram embora, porque não quiseram, e naquele momento, Margarida está dormindo, e Gúbio traz o espírito dela, então, quando ela vê Gúbio, que até então ela não tinha visto, né, quando ela vê Gúbio e André Luiz, ela fica meio amedrontada, mas naquele momento ela se refaz, e aí Matilde fala para ela, eu brevemente reencarnarei como sua filha, e obviamente receberá, né, depois, mais tarde, futuramente, ela vai receber o Gregório como seu filho, né? E aí a Priscila terminou dizendo, né, quem assistiu a palestra, não posso mais aqui, né, Rafael? Não posso mais, mas que é muito bonito o final mesmo. E aí nesse momento, então, ela vai receber o Gregório, e aí ele vai reencarnar como neto do juiz, filho de Margarida, neto de Margarida, filho de Matilde. Vai viver a riqueza material, momentânea, mas no final vai ser um momento de solidão, de muita tristeza para reparar. 700 anos provavelmente terá muitas reencarnações, mas a providência divina é misericordiosa, ela é bondosa, ela nos ajuda à toa. E eu estava pensando, quantos de nós não vivemos nas mesmas condições, talvez, de um Gregório. Muita paz a todos.